Nesse momento, então, vamos parar agora um pouquinho e olhar como deve ser a atuação do professor na sala de aula, do verdadeiro educador comprometido com a inclusão. Em primeiro lugar, o educador comprometido com a inclusão, ele não rotula. Ele não olha para as deficiências, ele olha para as possibilidades daquela criança. Então, vamos parar um minuto aqui e pensar se nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia. Porque quando chega uma criança com síndrome de Down, é muito fácil estar ali nas características físicas que ela possui, que ela tem síndrome de Down, que ela tem déficit intelectual e que ela é uma criança com necessidades educacionais especiais e que ela vai certamente exigir de nós uma adaptação maior. Quando chega uma criança com autismo, já não fica tão claro. Com TDAH também não. E eu não sei qual é a criança que sofre mais. Se é a que tem as características já no seu físico, ou se são aquelas crianças que, de uma certa forma, parecem tão normais, vamos dizer assim, que não se usa esse termo, mas aqui é um bate-papo exatamente para a gente esclarecer esses pontos. Não adianta falar com outro vocabulário que, na verdade, é a realidade, né? Então, parecem tão normais, mas, na verdade, elas estão mascarando, através de um rostinho normal, todas as necessidades que elas têm de maiores cuidados, né? Eu fico pensando, toda criança de inclusão que chega na nossa frente, com certeza ela nos gera um incômodo, ela nos gera uma insegurança muito grande, ela tira a gente da área de acomodação. Até aqui, eu como professor, vamos dizer assim, dominava o conhecimento, dominava disciplinas, os recursos, as técnicas, né? E de uma certa forma, entre aspas, tirava de letra tudo aquilo que eu tinha que fazer na classe. Porém, quando chega uma criança com essas necessidades, ela te desafia. E ela joga por terra tudo aquilo que você já aprendeu, porque de nada vai adiantar você aplicar essa receita no dia a dia com ela. Primeiro, porque você vai ter que fazer uma série de adaptações no seu modo de falar, no seu modo de olhar, no seu modo de lidar com ela no dia a dia, as atividades que você vai fornecer. Você vai ter que conhecer quais são as características daquela necessidade daquela criança, né? Síndrome de Down, quais são as características da síndrome? Quais são as características do autismo? Quais são as do TDAH, do disléxico e assim por diante? Só que além disso, né, se fosse somente estudar a respeito da diversidade que se apresenta na escola, até que não seria tão difícil. Seria somente fazer um curso, né, e se aprofundar nas técnicas, nas características e, como uma receita pronta, aplicar. Só que inclusão não é isso, porque a criança que tem síndrome de Down, ela não é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma característica daquela criança. A criança com autismo, ela não é o autismo. O autismo faz parte da vida dela, mas ela não é só aquilo. E assim por diante. Então, professor, o que você tem que fazer? A mesma coisa que você faz com as outras crianças. Acolhê-las, conhecê-las, saber qual família ela pertence, qual foi a realidade, a história, o dia a dia dela até aquele momento. Porque como todas as outras crianças, ela teve as suas experiências, ela construiu um conhecimento até aquele momento, ela construiu uma aprendizagem até aquele momento. Ela teve um histórico clínico, talvez diferente das outras, por uma questão de diversas intercorrências na área da saúde, fazem parte da vida dela por conta da síndrome ou do autismo, mas ela também tem coisas para te ensinar. Ela tem coisas, elementos muito fortes para passar para você que vão te ajudar e muito a lidar com ela, a saber como você vai abordá-la, como você vai ensiná-la e assim por diante. Então, se você
parar de olhar para a deficiência, olhar para aquela criança como um ser humano único, como todos os outros são, então você começa muito bem o seu dia a dia com ela. Mas, se você teimar em olhar para a deficiência, não acreditando nas possibilidades que aquela criança tem, então você realmente não vai conseguir fazer um bom trabalho. E aí, não adianta, não é a culpa da criança. Infelizmente, a culpa é nossa.